Olá, olá para todos. Estamos aqui para mais um encontro e a continuação de explicação do capítulo 2 do livro Aprendizagem Baseada em Problemas, Fundamentos para Aplicação no Ensino Médio e na Formação de Professores. Então, nesta parte 2, nós vamos falar um pouco sobre a situação problema e os ciclos de aprendizagem, que são aspectos fundamentais na aprendizagem baseada em problemas. Por quê? A situação problema, o problema, ou um caso investigativo, no caso da aprendizagem baseada em casos investigativos, é o que dispara o processo de ensino-aprendizagem. Então, um problema ele tem que ser elaborado, concebido, construído para atingir uma série de objetivos, desde a aquisição de conceitos, como também uma série de outras habilidades e competências que vão além da aquisição de conceitos importantes dentro daquilo que está sendo discutido, que se pretende ensinar usando essa estratégia. E, a partir da situação problema apresentado, ocorre o que nós chamamos de ciclo de aprendizagem ou ciclo tutorial da ABP. Então, o livro, no seu capítulo 2, também discute essas questões e a gente vai fazer uma apresentação básica do que tem nesse capítulo, mas evidentemente necessário que depois vocês leiam o capítulo, porque tem muitas informações que são mais esmiuçadas, mais bem discutidas, mais detalhadas no desenvolvimento do capítulo 2. Então, como mencionei, a ideia de se apresentar um problema, elaborar um problema para ser desenvolvido, uma resposta, uma possível resposta para esse problema pelos alunos, tem o objetivo de desenvolver diversas competências e habilidades. Quais são elas, ou algumas delas? Algumas dessas competências e habilidades estão descritas nesse artigo ABC do ensino e da aprendizagem na medicina por meio da aprendizagem baseada em problemas, mas não só no campo da medicina, mas para outras áreas, outros campos, outros níveis educacionais, essas características também são, e essas competências e habilidades também podem ser desenvolvidas, uma vez que, ou desde que, a aprendizagem baseada em problemas ocorra de forma correta e bem planejada. Então, o trabalho em equipe, liderar e organizar grupos de trabalho, a possibilidade de saber trabalhar em grupo no sentido de cooperar e respeitar opiniões distintas da sua própria opinião nos grupos de trabalho, é fundamental que essas competências sejam desenvolvidas. A possibilidade de fazer uma avaliação crítica da literatura, ou seja, dos chamados, entre aspas, artefatos que são oferecidos, fornecidos muitas das vezes pelo professor, que atua como professor orientador da ABP, fazer uma avaliação crítica da literatura, das informações existentes por meio das tecnologias da informação e comunicação, nas bases de dados, a possibilidade da aprendizagem, do desenvolvimento da aprendizagem autodirigida e selecionar, escolher e utilizar de forma adequada os diversos recursos que as tecnologias da informação e comunicação possibilitam hoje em dia, bem como utilização de recursos para abordar o problema, seja num trabalho de campo, seja num problema a ser solucionado a partir de uma prática laboratorial. Nós temos exemplos num outro capítulo do livro que discute essa utilização de laboratório, por exemplo, ou de trabalhos de campo. A gente já fez alguns outros vídeos relacionados à BP discutindo isso, trabalho de campo, uso de laboratório, a própria importância das aulas tradicionais encaixadas dentro do chamado modelo híbrido. Então, todo esse processo de uso adequado, seleção de recursos para a aprendizagem dos alunos, ela é desenvolvida a partir da aprendizagem baseada em problemas, pensando sempre naquela formação em espiral, ou seja, um primeiro problema, o aluno vai começar a se familiarizar com a estratégia, depois um segundo problema, a importância do papel do professor orientador, mediando esse processo junto aos seus alunos, a capacidade de gerar os chamados produtos e finais de resolução do problema e de apresentar, de fazer a apresentação em forma de relatórios, de projetos que são construídos para a resolução de um problema é fundamental. São habilidades, também chamadas de competências fundamentais para a formação do estudante,
nos tempos de hoje. A ideia do aprender a aprender, do aprender para a vida ao longo de toda a vida, são características que são desenvolvidas, que se pretende se desenvolver com o uso das metodologias ativas, dentre elas a aprendizagem baseada em problemas. Então, existe essa discussão no capítulo e outras discussões que estão presentes que a gente sugere, né, e convida a vocês que façam a leitura do capítulo para detalhamento dessas informações. Então, voltando ao assunto da situação problema ou a situação problemática ou de um caso investigativo, é importante ter que algumas características sejam contempladas na ABP, na hora da construção de um problema. Há um capítulo que discute de forma mais detalhada a elaboração de problemas que nós vamos ver nos vídeos futuros. Mas, em linhas gerais, uma situação, ou um problema, ou um caso, imaginamos que ele tem que ter uma utilidade pedagógica, por isso ele é elaborado, narra uma história, porque promove uma empatia, faz com que os alunos se tornem parte interessadas pela questão e se motivem a resolver o problema. Tá? Esses são livros que subsidiam, que nos ajudam a pensar nessas características, nessas propriedades de um caso ou de situação problema. Não deve ser tedioso, então não podem ser muito longos, muito grandes. Também não podem ser, muitas vezes, não podem ser tão pequenos. Então, a medição, eu vou chamar assim o termo, ou seja, a construção de um problema tem que ser cuidadosamente pensado, planejado. E muitas das vezes o problema ele é construído, aplicado e precisa ser revisto, refeito, uma vez em que o processo avaliativo vai nos dar informações de que os objetivos propostos na construção do problema foi atingido. Uma outra questão importante é provocar o que nós chamamos de um conflito, né? Ou seja, faz um conflito no sentido de não é uma briga, não é nada disso assim. As informações que estão presentes no problema geram a necessidade, na visão do aluno, de resolver uma questão, de resolver o problema em si. Então, o conflito é nesse sentido. Também, evidentemente, o importante, até no sentido da motivação, o problema é criar uma empatia com os personagens centrais e também ter generalizações, ou seja, as informações, os conhecimentos obtidos com a resolução do problema podem ser aplicados para outros problemas, para outros cenários. Então, a ideia do contexto do problema, né? Qual o contexto que o problema é apresentado, se ele vai promover e possibilitar a pesquisa por parte dos alunos, a questão também de integrar conhecimentos, de fazer integração curricular, também é importante ser imaginada na construção de um problema. Então, essas são algumas características que precisam estar atentas, que o construtor do problema precisa estar atento na hora de se imaginar um problema para se atingir objetivos conceituais e desenvolvimento de competências. Então, o aluno precisa ter um interesse pela questão. Ele tem que achar o problema não tão difícil, mas também não tão fácil, dentro de uma zona chamada de desenvolvimento proximal, para que o professor também possa mediar a construção do conhecimento. Isso também está discutido no capítulo 6 do livro, que novos vídeos serão produzidos a respeito disso. Então, essa é uma visão geral de construção de uma situação-problema e, posteriormente, um vídeo será produzido detalhando a construção de problema. Bom, então, à medida em que um problema é apresentado, nós temos 3 perguntas básicas. O que nós sabemos sobre o problema, o que nós precisamos saber e como podemos encontrar as informações. Então, existe uma série de artigos que detalham essas etapas do chamado ciclo de aprendizagem. Então, o problema é apresentado, se identifica os fatos, o que a gente sabe sobre o problema, são geradas hipóteses de resolução do problema, identifica-se as deficiências, as lacunas de aprendizagem, o que eu preciso aprender para poder resolver o problema, é pactuado nos grupos, no chamado primeiro ciclo tutorial do ciclo de aprendizagem, os pequenos grupos colaborativos que são formados,
varia entre 6 a 12 estudantes, se pactua ali um momento de estudo autodirigido, onde cada integrante do grupo busca novas informações, define novas estratégias e traz essas informações para um segundo encontro com os seus colegas num segundo momento, né? Depois desse segundo momento, melhor dizendo, de busca de informações do chamado estudo autodirigido, você tem o terceiro momento de compartilhamento dessas informações. E aí há um processo de verificação se o problema foi ou não resolvido, e na medida em que ele for resolvido, você tem uma conclusão e a geração de um produto final que vai ser apresentado ao professor, aos professores e aos colegas. Por outro lado, se na discussão e avaliação do grupo, né, mediados, tutoriados, orientados pelo professor, se ocorrer a necessidade de mais informações, volta-se novamente ao cenário inicial do problema e novamente é feito esse caminho até ocorrer um aprimoramento, um refinamento da possibilidade de resolução do problema apresentado. Isso é chamado de ciclo de aprendizagem ou ciclo tutorial da aprendizagem baseada em problemas. Uma outra forma de mostrar isso é esse esquema que eu vou colocar aqui para vocês, chamado de eventos de ensino e aprendizagem na ABP ou na PBL, né, considerando o nome em inglês. Então são 9 eventos e 3 ciclos. O primeiro evento é se preparar para o tema em questão, se encontrar com o problema. Ou seja, você ler a questão, tirar dúvidas do enunciado da questão, verificar ou ter aquela ideia do conflito, né, de se encontrar, entre aspas, com o problema, quer dizer, o que aquele problema está mostrando, o que ele está apresentando, quais são os desafios para a sua resolução inicial. Posteriormente, aquelas 3 perguntas básicas, o que eu sei, o que eu preciso saber e quais as minhas opções ou estratégias para a resolução desse problema. Em cima dessa discussão, definir questões ou uma questão central no problema, partir para o estudo autodirigido, que é a coleta e o compartilhamento das informações, e aí aquele terceiro momento do quadro anterior, do slide anterior, de gerar possíveis soluções, determinar o melhor ajuste ou uma melhor adequação das soluções propostas e apresentar o resultado de todo o trabalho. E depois fazer uma avaliação de todo o processo. Importante citar o seguinte, que uma vez que a estratégia da ABP seja utilizada seguidamente com um grupo de alunos, os alunos vão se tornando mais familiarizados e vão ficando mais hábeis, mais competentes de trabalhar, para que eles possam trabalhar, melhor dizendo, dentro dessa lógica dos eventos do ensino e aprendizagem, ou dentro do ciclo de aprendizagem da ABP. Então, evidentemente que num primeiro momento, com uma turma pouco experiente, as dificuldades serão maiores. Então, isso faz com que o professor tenha uma intervenção maior, que os problemas tenham uma complexidade menor. Então, isso é uma construção de médio e longo prazo para que os alunos, paulatinamente, possam se tornar mais independentes de trabalho, de executar os seus trabalhos por meio da ABP. Um dos capítulos do livro, que nós também vamos destrinchar, há exemplos de resolução de problemas, e aí vocês vão conseguir, não só com os vídeos que serão produzidos, mas também com a leitura do capítulo, poder entender, a partir desses exemplos práticos, de como ocorreu a solução dos problemas apresentados. Há um exemplo sobre acidez de refrigerante, e uma também sobre uma outra proposta que foi desenvolvida e está no livro, sobre o processo de contaminação, de intoxicação de trabalhadores por compostos organofosforados, por agrotóxicos. Então, ali, neste capítulo, se eu não me engano, espero não estar enganado, é o capítulo 5, posso estar enganado, mas é o que me vem aqui na cabeça no momento, teremos ali exemplos práticos de uso da ABP, e aí vocês vão poder entender melhor na prática como acontece o ciclo de aprendizagem ou o ciclo tutorial. Então, nós temos então a perspectiva e uma definição que está também pode ser considerado uma característica fundamental da ABP, é que a ABP ela é uma aprendizagem colaborativa e
e solidária, né? Então, aquelas competências que eu disse no início da apresentação, do trabalho em grupo, de ouvir opiniões diversas, de discussão, é fundamental é fundamental e faz parte da essência da aprendizagem baseada em problemas. Mistura não só a instrução, a mediação por parte do professor, mas processos de avaliação, onde não só o produto final, a proposta de resolução do problema é discutida e avaliada, mas todo o processo de construção da resolução do problema também é verificado. Então, há uma série de instrumentos que podem ser utilizados no processo avaliativo. Há também um capítulo sobre avaliação no nosso livro, também será discutido em vídeos posteriores. Então, nós gostaríamos de terminar, né, a equipe do que produziu o livro. Eu sou só um porta-voz, por isso que eu estou usando aqui nós gostaríamos, de fechar o vídeo de hoje. E um terceiro vídeo sobre o capítulo 2 será produzido e liberado nas próximas semanas, em que a gente vai fazer uma distinção básica sobre o ensino tradicional e o ensino pautado, direcionado por meio da aprendizagem baseada em problemas. Continuem conosco, façam a inscrição no nosso canal, divulguem nosso trabalho, façam sugestões e críticas. Um abraço e até o próximo encontro.